Amém, queridos? Olhe para mim, por gentileza. Preciso da sua atenção. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha o que diz o versículo 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e a iniquidade tirarei, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A gente muitas das vezes não entende o que é a cruz. Vou repetir: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Essa é a cruz. Você não consegue entender porque ela está vazia, mas esse alguém que saiu da cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós não vimos, mas nós cremos. Amém? Você é bem-aventurado. Diga para o seu irmão: você é bem-aventurado. Você não viu, mas creu. Aleluia. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: feliz Páscoa para você. Diga assim: feliz ressurreição. Você pode dar um sorriso para essa pessoa? Oh, levante suas mãos aos céus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Nos levante com a tua graça. Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo no meio de nós. Na terceira pessoa, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Na sua ascensão ele disse: enviarei meu Espírito Santo, e o Espírito Santo estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado por esta noite pascual. Obrigado por estarmos juntos, Jesus. Te dou graça. Aleluia. Quem ama a mensagem da cruz aí, diga glória a Deus.
Dê um grande aplauso a Jesus. Dá para ser mais forte essas palmas. Uou, uou, glória a Deus. Boa noite, Nova Vida. Quantos estão alegres por estarem aqui nessa noite? Quantos estão alegres porque Ele vive, porque Ele ressuscitou? Dê um brado bem forte nessa noite, aplauda Ele! As palmas assim, ó! Porque Ele vive, posso crer. Temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos. Então canta bem alto porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Tá muito bonito, tá muito bonito! Comigo, vai! Nós vamos cantar lá de cima só as mulheres. Deus vem. Só as mulheres cantando. Agora os homens comigo assim, vamos lá! Porque Ele vive, só os homens. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Todos juntos assim. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Tira o pé do céu, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que
Nós cremos que fomos libertos pelo teu sangue, Jesus. Nós cremos que fomos libertos pelo teu sacrifício na cruz. Cante assim. Teu sangue leva-me além. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai para nós, e para eu posso me achegar. Então canta bem alto nessa noite. Levantar suas mãos aos céus, aleluia, e dizer: eu sou livre. Diga comigo, vai. Eu sou livre.
nada além, diga, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quero ouvir a sua voz agora, bem forte, vai! Mas eu sou livre em ti, Jesus. A minha vida é tua, Pai, diga nada além do sangue de Jesus. Diga bem forte, irmão. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Glórias a Deus. Ele está aqui esta noite. Ele está presente aqui. Oh, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse plano perfeito, Senhor. Nós estávamos por um fio, Pai. Por um momento nos desligamos de Ti, Deus. Mas Jesus Cristo veio para restabelecer essa ligação conosco, Pai. E hoje somos livres, Pai. Livres para Te adorar, Senhor. Livres para exaltar o Seu nome, Deus. Põe a sua mão no seu coração e adore Ele essa noite. Exalte o nome dEle em espírito e verdade. E cante assim comigo. Um plano para salvar, um pacto a selar, silêncio do céu. Resgate, salvação, encheu meu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer. O quê? O plano que Deus escreveu. Diga! E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça ela nos alcançou, amados! Só o sangue dele, somente o sangue dele. Ele nos libertou, amados. Legalizou, Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me
Ele nos salvou. Ele pagou o preço. Vamos dizer isso, Ele pagou. Ele pagou o preço. Diga. Ele pagou o preço. Declare. Ele pagou. Ele pagou. Mais forte. Ele pagou. Ele pagou. Diga Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Vamos cantar pela última vez como um lindo coral. Jesus. Jesus. O seu nome é Jesus. Ele me salvou. Ele te salvou. Todo sacrifício foi por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Glórias a Deus. Você pode adorar o nome do Senhor mais um pouco. Entender que você é a igreja do Pai. Deus te escolheu como igreja nesta terra. Aqui está reunido uma igreja no coletivo. Muitos estão aqui. Mas você é uma igreja na sua casa. E essa igreja precisa se levantar todos os dias. E essa igreja está aqui neste lugar. Se você é a igreja do Senhor, levante suas mãos aos céus. E diga para você mesmo: eu sou a igreja do Senhor. Não estou ouvindo. Diga bem forte: eu sou a igreja do Senhor. Oh, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Pai. E Ele está aqui nesta noite. Oh, seja adorado, Deus. As mãos se levantam
para dizer que tu és o Rei. Você pode dar a mão a esse irmão que está ao seu lado, levantar a mão dele, para dizer que tu és o Senhor. Você pode fechar o corredor da igreja para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Quero ouvir bem forte a sua voz, diga. Para dizer que tu és. Eu acho que ainda está muito fraco. Para dizer que tu és o Senhor, lá. Não. Para dizer que tu és o Rei, que tu és o Rei, que tu és o Rei. Vai, para dizer. Meu Deus, que
Graças a Deus. Se aquiete um pouco aí. Olhe para mim, queridos. Olhe para mim. Gostaria que você acalmasse um pouco o coração aí. Eu sei que esses dias típicos de Páscoa, onde nossas crianças se apresentam, temos uma apresentação intensa, é sempre bom nós estarmos no nosso lugar, tá bom? Daqui a pouco as crianças vão se apresentar. Eu sei que tem muitos pais, muitos amigos da família hoje aqui. Sejam bem-vindos. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Obrigado pela confiabilidade. Obrigado por você estar aqui. Deus abençoe. Amém? Agora vamos ficar quietinho um pouquinho? Tá? Só alguns anúncios para os irmãos. Daqui a pouco a gente passa para as apresentações. Acho que tem algumas cadeiras entrando aí, então deixa eu esperar um pouquinho a movimentação dos irmãos. Acho que não dá mais, né? Lá em cima tem espaço aí. Em cima não tem, gente? Tem não? Já foi todo aí? Também? Só tem um lugar? Lá em cima tem um lugar, tá? Tem lugar aí, Marcelo? Não? Não, né? Tá. Amém. Amém. Graças a Deus. Deixa eu... Cadê a dona Valéria? Vem cá, dona Valéria, rapidinho. Ela me pediu para dar uma palavra do jejum de Daniel ainda. Isso está latente no meu coração, né? É o esposo da dona Valéria. Eu gosto muito de reconciliação, não é isso? E quando a gente fala em reconciliação de jejum de Daniel, é algo muito importante. Não é isso? Cadê a dona Valéria? Vai vir junto com ele, Valéria? Está tentando sair do lugar? É, porque hoje está meio apertado mesmo, né? Vem ela aí, né? Deixa os dois falar um pouquinho. Isso é bom. Vou dar uns minutinhos para você. A paz do Senhor Jesus, igreja. Então, meu filho é afastado, né, da presença de Deus, e estava afastado também da nossa casa, com o meu neto e com a minha nora. E assim, minha nora disse que estava ardendo no coração dela, pedindo resposta a Deus, e Deus não respondia, e ela, assim, não serve a Deus, servia ao espiritismo. E ela dizendo, Deus não me responde, Deus não me responde. E hoje, eles ligaram nessa semana que iam passar o domingo com a gente. E a gente ficou até surpreso, mas assim, agradecemos muito a Deus por isso, né? E por conta disso, eles disseram que estavam com muitos problemas onde eles moram, que eles iam pedir para vir morar próximo da gente, por causa da situação. Sendo que a gente, na culto da virada e no jejum de Daniel, a gente pediu muito para que isso acontecesse. E minha nora agora agradecendo a Deus, dando glória a Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eles vão vir morar próximo da gente. Deixa eu explicar um pouquinho que ela está nervosa. Caramba, é diferente daqui. O que acontece? Nós passamos por algumas coisas. De 3 anos para cá, eu perdi o melhor emprego da minha vida. Eu saí do espiritismo, eu aceitei Jesus, eu me batizei. Nós temos um relacionamento de 32 anos, nós estamos casados agora, com honra e glória do Senhor Jesus. E eu queria muito eu estava pedindo muito, né? Na virada eu estava pedindo muito uma casa melhor onde a gente pudesse morar. E Jesus, eu orando, e Deus falou que ia me dar uma casa, mas que a casa onde a gente mora, Ele estava preparando para o nosso filho. Nosso filho tem 29 anos e estava preparando. E o que acontece? A nossa vida, graças a Deus, melhorou. Nós estamos dando na nossa casa para o nosso filho. Nós recebemos uma casa, assim, a gente mobiliou a casa toda. Nós não tiramos... Jesus falou para mim, não tira nada da outra casa. E ela não entendia. E as coisas foram acontecendo. Chegou o jejum de Daniel, eu fazendo, e hoje eu não estarei em casa, eu fiz 36 horas forçado,
para hoje eu estar em casa, para o meu filho conversar comigo. E a gente estava sentado, eu tirei a chave, né, do chaveiro, coloquei no bolso. Nós estávamos à mesa almoçando e ele falando, Jesus, agora. E eu tirei a chave e coloquei ao lado dele. Se diz muito para as mulheres orarem pelos seus filhos. É obrigação nossa também. É obrigação nossa. Eu lutei pelo meu filho, eu fui atrás, eu lutei, eu acreditei que o meu filho ia ser salvo. Hoje ele vai estar próximo da gente e por honra e glória do Senhor Jesus, como eu saí, a minha nora ela vai sair do espiritismo. Eles vão estar entrando aqui. Eles também vão fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Aí eu acreditei, quando eu entrei aqui, eu acreditei. A coisa mais difícil que tem é sair do espiritismo sem uma sequela. Eu não tenho uma sequela. Eu sou uma pessoa renovada, em nome de Jesus. Pastor, eu acreditei no Senhor. Acredita no nosso líder. Está faltando isso, acredita no nosso líder. Acredita no que está acontecendo aqui. A gente não sobe aqui para ficar falando balela, a gente sobe porque está acontecendo. Acredita, acredita, acredita. Pastor Henrique, eu acreditei na sua correria, eu acreditei. Toda vez que olhava para mim, você olhava para mim e falava, acredita que vai acontecer. Aconteceu. Acredita no seu filho. O seu filho, eu sou ex-drogado, gente. Olha aqui. Eu sou um ex-espírita. Obrigado. Mais forte! Eita, palma boa, hein? Aleluia. Coisa linda, né? Testemunha, coisa linda do céu, que Deus faz. Querido, terça-feira nós vamos já começamos uma série de mensagens aqui na igreja, e nós vamos falar sobre vida com propósito. Aí eu digo, eu preguei já nesse domingo sobre o terapeuta da própria alma. Querido, que mensagem linda que nós pregamos na terça-feira passada. Nessa terça-feira agora, nós vamos pregar enxergando a vida do modo certo. Na outra terça-feira, dia 9/4, né, criados para a eternidade. Dia 16/4, o que dirige a sua vida? Dia 23/4, vida na terra, uma dádiva temporária. E por último, uma vida com propósito. Então, para a gente saber sobre essa vida com propósito, nós temos que estudar essas 4 lições aqui, e eu espero você nessa jornada tão maravilhosa que nós estamos fazendo aí às terças-feiras. E aos domingos, outra série de mensagens. Você vai ver na internet, né, a nossa divulgação aqui no site da igreja. Não perca a nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre a rota de conquista. Mas entenda essa rota de conquista. A primeira mensagem, nós vamos falar corrigindo a rota. Segunda mensagem, trilhando o caminho da conquista das promessas de Deus. A terceira mensagem é entrar na dimensão da conquista. Vai estar em Deuteronômio 2:7. A quarta mensagem, Deus nos tira das prisões. Nós vamos falar sobre Atos 12, versículo 5, versículo 7. E a última, Jabes na rota do sucesso. Então, esses domingos e essas terças-feiras desse mês de abril, nós vamos estar estudando. Eu tenho certeza que essa nova série de mensagens, terça e domingo, vai ser bênção para a sua vida. Amém? Quinta-feira, nós estamos na Quinta Profética. O Henrique também vai trazer uma série de mensagens. Ele falou e eu me desconheci um pouquinho. Oi? Ele vai falar sobre as parábolas de Cristo Jesus na Quinta-feira Profética. Não é isso? Então, você tem essa oportunidade de estar aqui também na terça, na quinta. Quarta de manhã, às 8 da manhã, nós temos Bom Dia Espírito Santo. E nós temos também o culto da mocidade. Chega aqui, Diácono Rogério vai estar falando agora no próximo sábado, culto JPEG. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês?
Amém. A igreja cheia, que bonito, né? Povo de Deus. Então, só para lembrar os jovens que aqui estão presentes, estou vendo bastante jovens aí, adolescentes. Nós estamos JPEG nesse sábado, às 18 horas. Continuamos com a temporada Convictos. É o último sábado, a gente vai estar uma palavra de Deus para vocês. O Ministério de Louvor vai estar aqui. E aquele ajuntamento jovem que é muito legal. A gente vai estar entrando numa nova temporada depois, né? Mas eu convido a você, jovem, você aqui, visitante, que está aqui, para conhecer o nosso trabalho de juventude, estando aqui conosco, sábado agora, às 18 horas, no nosso culto jovem. Amém? Obrigado pela oportunidade. Vamos aplaudir Cristo pela vida do diácono Rogério. Deus abençoe. Amém. Quantos nos visitam pela primeira vez aqui? Fique de pé rapidinho. Quantos estão nos visitando pela primeira vez? De pé rapidinho, rapidinho, rapidinho. Muito rápido mesmo. Amém. Gostaria que a igreja desse um aplauso a Jesus. Isso. Você que está próximo aí, diga: Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. Dê um abraço. Vocês estão na igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Nossa igreja, nossa denominação completa esse ano, em maio, 63 anos de existência. Essa é a nossa igreja. Pode sentar, querido, por gentileza. Obrigado. Então, você está nessa igreja. Essa igreja, ela tem o seu bispo regional, que é o bispo Volney. Temos o nosso bispo, que ele é presidente do Conselho das Igrejas de Nova Vida do Brasil, que é o nosso bispo Miguel, que hoje está pregando em sua igreja. Então, você está nessa igreja, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida abundantemente. Eu quero orar pelo Deus grandão. Deus grandão. Ele fez aniversário, né? Rapaz, coisa linda. Tem mais uma pessoa que está fazendo aniversário, é o Fabrício. Quem é o Fabrício? Karina também. Karina. Tem mais alguém, gente, que fez aniversário? Vem aqui na frente, que eu se perco aqui. Quem? Bora, Gerê. Bora, Gerê. Vamos embora, Gerê. Rapaz. Graças a Deus. Quem mais faz aniversário? Esposo da... Eu não estou enxergando nada. Você não tem ideia. Hoje eu estou que estou. Eu trouxe óculos, mas fiquei com vergonha. Imagina um homem todo de preto, de gola de padre com óculos escuros. Uma graça, né? Coisa mais feia que tem vai ser isso, né? Você pode estender as suas mãos. Tem mais alguém, gente? Espera aí, eu espero. Tem mais alguém lá atrás, Bruno? Eu só estou vendo a camisa branca do Bruno. Rapaz. Isso aqui é bom, que aquele ali eu sei que é botafoguense. Esse aqui é tricolor. Essa é flamenguista. Esse aqui? Flamenguista. Misericórdia. Você é? Pô, então pelo menos é equilibrado, né? Não, você é a maioria ainda, né? São 3, é 3 a... Ela tricolor? Então são 2, tá bom. Já profetizou já, já profetizou. Estenda as mãos, querido. Pediu o diácono Rogério que ore. Vem cá, Rogério, por favor. De vermelho e preto é tricolor, meu Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um dos aniversariantes, que o Senhor possa prosperar cada vez mais na vida deles, aonde eles colocarem seus pés, aonde eles colocarem suas mãos, que sejam prósperos e que eles venham carregar sempre a Tua presença onde eles estiverem. Cuida, Senhor, derrama bênção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu pedi o Rogério para orar, porque ele é flamenguista. Como a maioria é flamenguista, né? E só tem eu com Botafogo e meu irmão ali, né? Tem algum... Deus grandão, né? Tem algum botafoguense aqui nessa igreja? Pô, gente, levanta a mão, pelo amor de Deus. Só tá com vergonha de quê? Silêncio no céu. Poxa, brincadeira não, né? Até isso, né? Tricolor, tem algum tricolor aqui? Preste bem atenção, preste bem atenção. Olha só quem faz bagunça. Olha só quem faz bagunça. Preste bem atenção. Tem vascaíno aqui? Esse é o segundo bagunceiro. Agora, preste atenção nisso. Eu não vou nem falar, Marcelo. Tem flamenguista aqui, gente? Misericórdia, hein, cara. Só a graça do Pai, né?
Ontem foi um sacrifício para vencer o Nova Iguaçu, né? Um sacrifício. Misericórdia. Tem alguém com Jesus aqui? Pelo menos isso, né? Oxe, coisa linda. Pode aplaudir, né? Amém. Amém. Queridos, nós estamos nos preparando para o nosso aniversário da nossa igreja, então, daqui para frente a gente está conversando, vamos passar algumas coisinhas especiais para o aniversário da nossa igreja, que completa 24 anos de existência. No ano que vem, nós denominamos o ano que vai entrar, o ano da... 25 anos. Né? É a travessia, né? 25 anos de existência da nossa igreja. Tem pessoas aqui que estão desde o início, né? Desde o início. Tem pessoas que nos conhecem desde o início. A Carla que está ali desde o início, com a sua mãe Terezinha. Né? Muita gente aqui desde o início da nossa igreja. E Deus tem sido louvado até o dia de hoje. Amém, queridos? Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório. Mas você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você vai ficar no seu lugar em pé, por gentileza. Você pode ficar em pé no seu lugar para a gente orar? Agradecido a Deus. Quem trouxe o dízimo e oferta? Fique de pé. Vai chegar um diácono e vai pegar. Aí, né, um término de domingo. Geração Vida preparou aqui 3 apresentações. Nós vamos começar com uma breve dramatização, depois vem a classe de, se não me engano, 3 anos até 6 anos, e depois um coral com todos, tá bom? Uma mensagem de Deus para o coração de vocês, e que vocês possam levar para casa, né, esse renovo, que é o Espírito, né, que a Páscoa traz para a gente, tá? Muito amor, muita paz no coração, que Deus possa estar aí restaurando cada momento, cada área da sua vida. Vamos lá, Geração Vida? A paz, igreja. Rapidinho, porque uma das ovelhinhas foi ao banheiro, tá? Criança tem disso, então dá uma seguradinha aí que a gente já vai trazer, tá bom? Criança não tem como segurar, tá bom? Peço 5 minutinhos, tá ok? Acho que...
Ele foi oprimido, ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Eita, que bonito. Vamos cuidar das nossas ovelhas, alimentá-las. Acho que está faltando uma ovelha. Não está faltando não, estão todas aqui. E pastores, eu acho que está faltando uma ovelha mesmo. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando uma ovelha. Vamos procurar. Oi, ovelhinha! Por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Alegre-se comigo, porque a minha ovelha que estava perdida eu encontrei. Essa ovelha somos todos nós, homens, mulheres e crianças. E esse pastor é Jesus, que deu a sua vida por todos nós na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando nos desviamos no caminho de Deus,
Deus nos dá outra chance, a chance de voltar para perto dele, através do arrependimento. O bom pastor conhece suas ovelhas. Oi, ovelhinha, por onde você andou? Oi, ovelhinha, por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim. Volta logo pro aprisco, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu, achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão com a gente. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor sente vai falta te de encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem um valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath. Eu tô super feliz de estar aqui com a sua turminha.
microfone na mão. Socorro, o Enzo também tá me olhando. Ela tá lá em cima, ele tá lá aqui. É aquele que tá levantando a mão lá em cima. Não, não. Mas eu vou dividir. Não, eu tenho outro. Aqui, ó. Laura. Você falou que não queria participar. Eu fico tão triste ao imaginar o mestre naquela cruz. Imagem cruel, eu nem quero olhar. Mataram o Rei Jesus, mas esse não é o final da história que o mundo assistiu, brilhando a luz celestial. Enfim, meu Jesus ressurgiu. É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome e confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. Fico feliz ao imaginar que a vida posso ganhar. Se eu escolher nele confiar e seu presente aceitar, é Páscoa, vamos festejar. Jesus triunfou ao final, por isso podemos cantar. O bem já venceu todo o mal. É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome e confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome e confiar, pois nunca mais morrerá, mas Amém, gente? Graças a Deus. Acende a luz daqui para mim, só do meio, por gentileza. Isso, essa mesmo, Natan, isso aí mesmo, né? Traz para mim o púlpito para cá rapidinho. Amém. Esse aí mesmo, é? Esse aqui, isso aí.
Queridos, vamos ouvir uma mensagem da parte de Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer a ceia. E nós esse ano nós não temos um espetáculo de Páscoa. Mas os jovens vão fazer um trabalho aqui hoje muito especial. Um trabalho que eu tenho certeza é algo bem novo, né? Esse trabalho não ia acontecer, mas vai acontecer, não é isso? Eu quero pedir perdão a todos vocês de púlpito, amém? Não ia acontecer por causa de mim, mas hoje está acontecendo por causa de Deus. Amém, amados? E o bom é que vocês não seguem um homem, vocês seguem ao Pai. Porque se vocês seguissem ao homem, vocês não estavam aqui. Mas como vocês seguem a Deus, vocês estão fazendo para Deus. Amém? Perdoa-me? Não, ficou muito fraco isso aí. Não achou? Ficou fraco? Ficou fraco, não ficou? Acho que eu não convenci não, Rogério, acho que eu preciso de mais detalhe, né? Mas ser mais convincente, né? Tá bom, mas depois a gente vai se reunir, vai comer uma pizza, aí eles vão ficar alegres, né? Não falei? Tá vendo? Falou na pizza, ferrou, né? Aí pegou, né? Tu vai participar também? Cadê o Henrique? Vem cá, Henrique. Olha como é que esse cara tá bonito agora. Pai, em Cristo Jesus, eu te entrego essa chave em tuas mãos, que o dono dessa chave, ó Pai, que adquiriu, ó Pai, esse bem, que esse bem seja algo expressivo para a vida dele e que ele possa pensar sempre que esse bem foi dado por ti. Te a honra, a glória e o louvor. Abençoe essa chave em Cristo Jesus. Amém. Todos digam amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, gente. Amém. Bom estar aqui essa noite, nesse dia tão especial, né? Que é a Páscoa. E nós vamos, por alguns minutos, falar sobre isso hoje, sobre a Páscoa. Êxodo capítulo 12, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 10, por favor. Gente, eu tenho algumas pessoas no Zap e no Instagram. Eu vi que depois que terminou o jejum de Daniel, eu vi o prato de comida de vocês. Eu vi um prato de feijoada, eu falei, não é possível. Vai passar mal. Glória a Deus. Êxodo 12, versículo 10, diz assim: nada deixarei sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, e o Pessá de Iavé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Iavé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que vocês estiver. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Gente, Êxodo capítulo 12 é a libertação do povo e a Páscoa de Deus. Eu tenho alguns minutos, vou falar isso com vocês. Na verdade, foi me dado o tempo necessário para pregar essa mensagem. Eu queria usar muito bem esse tempo para a gente pensar um pouco sobre a Páscoa e, de fato, é a libertação do povo. Lá na terra do Egito, alguém vai casar com a esposa, e com Joquebede, o nome dele é Arão, eles casam. Agora Joquebede engravida. Faraó tem uma ideia, a ideia é que Faraó tem uma ideia maligna. Ele está dizendo, chama duas parteiras, uma por nome de Puá e outra por nome de Sifrá. E diz assim: vocês precisam correr na casa das mulheres hebreias. E as que estiverem grávidas, se nascer menina, deixa viver. Mas se nascer homem, mata. Agora, você sabe que é um período que não tem a ultrassonografia, só dava para saber se era menino ou menina no nascimento. E agora, ela faz 8, 9 meses, a bolsa estoura,
que está lá para Sifrá para fazer o parto de Joquebede, e não nasce uma menina, nasce um menino. Quando o menino nasce, a ordem era matar, porque de fato dava para deixar as meninas viver e os meninos não. Então, quando puxa o menino, ele vai chorar e a ordem era para matar. Só que eu penso que para Sifrá, uma olha para o outro e diz assim: tu vai matar? Aí Sifrá, eu não. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar viver. E por que o menino vai viver? Não é porque o menino nasce robusto ou nasce bonito. O menino vai viver porque o menino tinha uma promessa de Deus. E você precisa entender, a tua casa está debaixo de uma promessa de Deus. Eu quero profetizar na minha introdução ainda, nessa noite de Páscoa, que todos os seus filhos estão guardados pela mão de Deus. Você pode levantar a tua mão, dizer aleluia, dizer glória a Deus. A tua casa está guardada pela mão de Deus. O teu filho está guardado pela mão. Eu quero profetizar, meu irmão. O teu filho vai ser melhor do que você foi. Eu quero profetizar. O seu filho, a sua filha vai te dar orgulho. Eu profetizo essa noite. A mão de Deus está guardando a tua família. A mão de Deus está guardando a tua casa. Eu sei que talvez você não seja ainda uma referência para ele, mas Deus está dizendo: deixa ele continuar ensinando ele o caminho, porque a tua casa é casa de profeta, meu irmão. Aplauda o nome do Senhor por isso. E agora o menino, você sabe que a mãe dele bota ele no Rio Nilo. O Rio Nilo, quem gosta de história vai saber que é a moradia de crocodilo e jacaré. Ela pega um cesto, betuma, na verdade anrão, coloca o menino dentro e coloca ele entre os juncos, na beira do rio. Para quem não sabe, no Egito, o Nilo é um deus. Agora a filha de Faraó vai descendo e vai pegar o menino. Ela era estéril, segundo Heródoto, um historiador grego. Ela pega dizendo: eu não posso ter filho, mas o Nilo está me dando esse filho. Na verdade, não é o Nilo que está dando filho a ela, é Deus que está guardando a vida de Moisés. Não é o Nilo que está dando um filho a ela, é Deus que você precisa entender que Deus usa ferramentas para guardar a nossa casa. Você precisa entender que Deus tem suas ferramentas para guardar a vida do nosso filho e a vida da nossa filha. Você precisa entender. Alguém está dizendo: Henrique, meu filho ainda não se converteu, meu filho ainda não é crente. Fica tranquilo, meu irmão, Deus está usando a ferramenta lá de fora para empurrar ele aqui para dentro. Escuta, agora ela pega o menino, leva o menino para o palácio, coloca o nome dele de Moisés. Moisés não é um nome hebreu, Moisés é um nome egípcio, que significa tirado das águas. O menino cresce e aprende a falar alguns idiomas, vira poliglota. E a profissão dele, embalsamador de múmia. Só que um dia, Moisés está saindo no quintal do Egito e ele vê um egípcio espancando um hebreu. Ele mata o egípcio, sepulta sangue frio. E no outro dia, ele vai ver um hebreu brigando com outro hebreu. Ele vai olhar e dizer: vocês não podem brigar, vocês são irmãos. Aí o outro hebreu: está pensando que eu não vi ontem? Não, Moisés, você matou o egípcio, sepultou sangue frio. Moisés agora tem que correr para o deserto, fugindo de Faraó. Por quê? Porque ele matou alguém que aparentemente era da sua linhagem, tinha talvez o mesmo sangue. E ele corre para o deserto. Quando chega no deserto, ele encontra uma moça chamada Zípora. Ele vai casar com ela. Ela ensina Moisés a pastorear. Moisés está pastoreando um dia no deserto e ele vai ver uma sarça pegar fogo. Só que aqui é diferente. Por quê? Porque essa sarça pega fogo e ela não se consome. E ainda fala: Moisés, Moisés, tire a sandália do teu pé, porque o lugar que estás é santo. Pega isso aqui, gente. Por que é que Deus está mandando Moisés tirar a sandália dos pés? Para quem não sabe, cada indumentária egípcia representa um deus. Nos pés de Moisés tinha duas sandálias com uma imagem de uma rã, que representava ao deus Rã. Deus está dizendo: Moisés, lá no Egito você adora Deus Rã, lá no Egito você adora Deus Nilo, lá no Egito você adora outros deuses, mas aqui no deserto não. Aqui no deserto não tem lugar para Deus Rã. Aqui no deserto quem manda sou eu. Aqui no deserto quem tem que ser glorificado sou eu. Deus está dizendo: Moisés, você vai aprender agora a pastorear só? Não, você vai aprender também a me adorar e a me obedecer.
volta no Egito, você vai ser o libertador deles. Aí Moisés vai olhar e vai dizer, mas eu não sei falar. Só que com Deus não tem desculpa, gente. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer, mas tem Arão do teu lado. Por que que Moisés não sabia falar? Para quem não sabe, Moisés era gago. Alguém aqui já conversou com alguém gago? Tem alguém gago aqui? Graças a Deus não tem. Oh, meu Deus. Conversar com gago é o maior problema. Ele começa, eu vou na, daquela irritação, tu vai na igreja, e ainda fica com raiva que tu completou a frase. Só que Deus não tem desculpa. Então, agora, Moisés, ele volta. Ele vai conversando com o faraó, dizendo, liberta o povo. Esse povo não é seu. Esse povo é de Deus. E faraó, com o coração duro demais. Aí Deus manda as pragas. Parece que não adianta. Só que agora, a coisa fica apertada para faraó. Por quê? Porque Deus vai chamar Moisés e vai dizer assim, Moisés, dá uma ordem ao povo. Hoje é Páscoa. Na noite em que vocês estiverem ceando, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar, olha aqui para mim, vocês vão pegar um cordeiro. Vocês vão sacrificar o cordeiro. Vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar na porta da tenda de vocês. Porque eu vou passar. É por isso que Páscoa significa pesar. Que significa passar por cima. E eu vou matar todos os primogênitos. O faraó precisa obedecer o que está sendo dito. Ele não quer obedecer. Aí o povo chama a família. Vai queimar o cordeiro. Assar o cordeiro. Só que tem algo interessante nesse texto. O texto diz assim, ó. E a família que tiver em poucos números e talvez não tiver o cordeiro, a família que tiver o cordeiro vai chamar que não tem. E vão cear junto. Ô irmão, sabe qual é o nome disso? Unidade. Sabe qual é o nome disso? União. Não dá para estar alinhado se nós não tivermos união. Não dá para estar alinhado se nós não tivermos unidade. Ah, mas o fulano pensa, irmão, pensar diferente a gente vai pensar. Mas no final a gente tem que se unir com os pensamentos diferentes para executar a nossa missão e cumprir o nosso propósito. E o nome do Senhor ser glorificado. Dentro da mesma casa. Escuta. E agora? Agora, quando vai dando meia-noite, o anjo da morte vai passar. Só que antes de comer o cordeiro, Jorge, alguém pega o sangue do cordeiro, passa nos umbraços da porta, passa na porta. Quando o anjo da morte vai passando, ele olha para aquela porta e diz assim, aqui eu não posso entrar. Por que a morte não podia entrar? Porque tinha sangue do cordeiro na porta. Recebe isso aqui? Esse ano não tem luto na tua casa. Não, vou repetir para tu melhorar teu glória. Esse ano não tem luto na tua casa. Eu profetizo que o sangue do cordeiro está na tua porta. Você pode levantar tua mão, dizer aleluia, dizer glória a Deus. O sangue do cordeiro está na nossa porta. O anjo da morte vai passar, mas vai ter que passar. Calamanda, Arabaxanda, Arábia, vai ter que passar por cima. Eu profetizo 2024, que é o ano do alinhamento, é o ano da gente celebrar a vida, celebrar a vida, celebrar a vida. Nós vamos celebrar a vida, gente. Alguém está dizendo, como é que pode? A coisa está apertada para ele, mas ele continua celebrando. É claro, tem um diferencial na nossa casa. Sabe qual é o diferencial? É quando tem o sangue do cordeiro na nossa porta. A minha mãe, já acontece aqui várias vezes, minha mãe é assembleana, aquela roxa, que tinha que dormir de calça, porque senão o anjo passava e não visitava.
Ela orava assim, que o Senhor coloque um anjo com a espada desembainhada na minha porta. Eu dizia, que oração doida é essa? Falar para o meu irmão, né, o Jandir Cebola. Eu dizia, que oração doida é essa, Jandir? Ela está orando. Aí depois que você tem sua casa, a gente vai entendendo, né? Que com o anjo, ela dizia assim, ó, coloca um anjo com a espada desembainhada na minha porta. E só vai entrar aqui quem o Senhor permitir entrar. Eu quero mudar o anjo com a espada desembainhada para dizer, o sangue do Cordeiro está na tua porta. Levanta a tua mão, pega essa palavra. Só vai entrar na tua vida, na tua casa, quem o Senhor permitir entrar. Eu profetizo, não vai ter morte na tua casa. Escuta aqui para a gente caminhar para o final. Eles passam o sangue. Os primogênitos morrem, inclusive o primogênito de Faraó. Aí não tem jeito. Faraó está dizendo, libera esse povo, que eles trouxeram a morte para minha casa. Trouxeram a morte para o Egito. E vão liberando. Eles vão saindo. Só que esse povo, eu sei que você conhece eles como o povo hebreu. Mas quem deu esse nome a eles? Aonde foi dado esse nome? É quando eles estão diante do Mar Vermelho. Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó agora está indo atrás do povo. Aí diante do Mar Vermelho, Moisés toca no mar, o mar se abre, eles vão passar. Quando eles passam, eles vão passar a pés enxuto. Quando passa, entra os cavaleiros e cavalos de Faraó, Moisés toca no mar, o mar se fecha, e eles morrem. Aí do outro lado, alguém vai pegar o canteiro, o pandeiro, Êxodo capítulo 14, e vai cantar. E quem foi que pegou? Miriam. Miriam começa a cantar, que é o cântico de celebração. E o que é que significa hebreu? Fé. O que é que significa êxodo? No hebraico, Shemot, que significa nomes. Identidade. Deus está liberando o povo? Deus está libertando o povo está saindo. E está dizendo, vocês não são propriedade de Faraó. Vocês são minha propriedade. E o que é meu, eu dou identidade. O que é meu, eu dou nome. Deus está dizendo, o que é dele, tem identidade e tem nome. Alguém olha para a tua casa e diz assim, ó, o marido dela é cachaceiro. Só que a graça de Deus vai entrar na tua casa e ele vai ter nome. E o nome não será cachaceiro, o nome será fulano de tal, é servo de Deus vivo. Alguém está olhando para o teu filho dizendo, o filho dela, que não chama nem pelo nome, diz o filho dela, sai sexta, volta segunda-feira, a casa dela está uma bagunça. Deus está dizendo, é noite de Páscoa, é noite de identidade, é noite de Deus dar nome. Abre a tua boca, diga aleluia, diga glória a Deus. Deus vai dar o nome à tua casa. Se é para aplaudir, aplauda o Senhor mais forte. Por quê? Porque a Páscoa, ela foi constituída para dar nome. A Páscoa foi constituída para libertação. Aí o tempo vai passando, gente. Você sabe que o povo vai para o deserto. E no deserto Deus vai dar a Constituição. Você sabe que todo país, ele tem que ter uma Constituição. Para quem não sabe, o Brasil é o país que mais teve Constituição. A última, 1988. Eles mudam direto, né? Estão querendo mudar de novo. Então, esse povo aqui, eles vão ter... E qual era a Constituição? Era a lei que Deus deu a Moisés. Vocês precisam seguir as leis. Só que eu selecionei aqui 5 palavras. Que é Gênesis, que no hebraico é Bereshit, que significa princípios. Êxodo, que é Shemot, que significa nome. Levítico, que é Vaikra, que significa chamou. Números, Bamidbar, que significa deserto. E Deuteronômio, que é Devarim, que significa palavras. Essas 5 palavras aqui, elas formam uma frase. No princípio, Deus deu nome e chamou no deserto para falar uma palavra. No princípio, Deus deu nome no deserto para liberar uma palavra.
Eu sei que é domingo, é culto de Páscoa, mas deixa eu liberar isso aqui para você. O seu deserto não é para te matar. O seu deserto é Deus dizendo: eu coloquei você lá para te dar uma identidade e te dar um nome. Calamanda, Arábia, eu profetizo essa noite, Deus vai te dar nome no teu deserto. Eu sei que tu veio aqui ver teu sobrinho dançar, ver teu neto dançar, ver teu filho dançar. Henrique, nem crente eu sou, cara, nem gosto dessa coisa, não tem problema. Deus vai te dar um nome ainda esse ano. Henrique, eu vim aqui com a minha mãe para ver, eu vim com a minha esposa aqui para ver meu filho dançar, porque se eu não viesse, o couro ia comer, Henrique. Eu vim porque eu amo meu filho, eu sei, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: esse ano Ele vai te dar uma identidade, meu irmão. Prepara, porque a salvação vai chegar na tua casa essa noite. Esse ano é ano de salvação, meu irmão. Escuta, aí o tempo passa. A Páscoa nunca mais foi celebrada. Só no 2 Crônicas, capítulo 35, que Josias vai celebrar a Páscoa. E da mesma forma que Êxodo celebrava. Aí o tempo passa, aí agora chega o Novo Testamento, para eu terminar. Por quê? Porque Jesus, ele vem. Então, o cordeiro, que era imolado e sacrificado em Êxodo, e eles comiam, no Novo Testamento não precisa mais. Porque aquele cordeiro era um animal. O do Novo Testamento não era. Nosso cordeiro era Jesus Cristo de Nazaré. Ah, irmão, eu até profetizaria uma casa para você, mas hoje não. Hoje eu vou profetizar que tu vai embora daqui de mão dada com o cordeiro. Ele é o cordeiro. Só que na sexta-feira, que alguém chama de sexta-feira santa, outros chamam de sexta-feira da paixão. Brincando com um amigo, um professor católico esses dias, nada contra, tá, gente? Porque de fato ele é católico. Ele diz assim: Henrique, você vai comer peixe na sexta? Falei: por quê? Ele: porque lá na minha religião come peixe. Falei: na época na minha eu comia cordeiro assado. Na sexta-feira ele morre. Na sexta-feira ele é pendurado no madeiro. Na sexta-feira é um dia de dor, um dia de desespero para Dona Maria, sua mãe, para os discípulos. Eles estão perdidos a ponto de Pedro não saber para onde vai e acabar negando Jesus. Parece que eles esqueceram o que Jesus tinha dito. Parece não, esqueceram. No sábado, nenhuma notícia. No sábado, só dor, tristeza, lágrimas, confusão. E quando eu digo confusão, eles estão dispersos. Só que no domingo, alguém já entendeu, gente? Aleluia. Só que no domingo, alguém vai procurar ele lá no sepulcro. E é uma mulher, ela vai correndo, e quando ela entra assim: cadê o corpo dele? Aí o anjo está na porta, diz assim: por que você procura quem está vivo no meio dos mortos? Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo ressuscitou. Abre a tua boca para adorar, vai, abre a tua boca para adorar. No domingo ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que a gente tivesse nome. Ele ressuscitou, Rafael, para que a gente tivesse identidade. Eu vou deixar você adorar, eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Vai, abre a tua boca para adorar, vai. Ainda que ele dê carro, ainda que ele não dê, não tem problema. O maior milagre aconteceu. Ele ressuscitou ao 3º dia. E ele está passeando aqui no nosso meio. Ele ressuscitou ao 3º dia para salvar a tua casa. Ele morreu na sexta-feira para salvar a tua família. Ei, não tem nada que pague essa salvação. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Não é coelho, é cordeiro. Ele ressuscitou.
E a vida dos discípulos nunca mais foi a mesma. E aqui eu termino. Depois dessa Páscoa, grave o que eu estou dizendo para vocês. Ah, é Deus que está falando? Quem está falando sou eu, porque eu posso profetizar baseado na Bíblia. Depois dessa Páscoa, a sua vida nunca mais será a mesma. Tem gente que nunca entrou na igreja, entrou hoje, ele vai sentir saudade de voltar. Oh, decalamando, eu sinto a presença de Deus aqui. Tem gente que nunca pisou na igreja. Deus usou o teu filho como ferramenta para você chegar aqui essa noite. Deus usou o seu neto como ferramenta para você pisar aqui essa noite e ouvir essa palavra. Ele ressuscitou. Para que você tivesse vida, para que você tivesse vida. Levanta as tuas duas mãos e aplauda o nome do Senhor. Uou! Mais forte! Vamos ficar de pé, queridos. Deixa aqui um pouquinho. Nós vamos fazer a nossa ceia do Senhor agora nesse momento. Pedir aos obreiros que entreguem a ceia àqueles que vão fazer a ceia de Páscoa hoje. Que você possa pegar essa ceia e saber que Ele ressuscitou na sua vida. Amém, amados? Amém? Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Diga bem forte. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Diga mais vezes. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos. Ele se faz presente aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele venceu a morte. Pega esse pão, o sangue do Senhor, o corpo que foi dado por nós, o sacrifício da via dolorosa, foi estendido na cruz do Calvário. E ali Ele viveu uma agonia por mim, uma agonia por você. Essa agonia durou algumas horas. Diz a palavra que o nosso Jesus, Ele chegou e virou para alguns e disse assim: tenho sede. Mas a sede dele não foi saciada como uma água dessa que o Henrique bebeu aqui. Pegaram, molharam a espuma, colocaram num pedaço de madeira, molharam no vinagre e colocaram na boca de Jesus. Ele cuspiu, não saciou a sua sede. Mas parece que naquele tempo ali que estava, todo o sangue dele foi consumido. É isso. Por sua vez, como ele estava pendurado e com as mãos para cima, parecia que os braços não tinham mais sangue. Mas chega um dos soldados que estava ali e furam por baixo da sua costela. Naquele momento, que parecia que ele não estava hidratado, não tinha sangue dentro dele, queridos, que encheu sangue para todos os lados. E esse sangue está nas suas mãos hoje. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, porque Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós, querido. E o sangue dele foi derramado na cruz, por mim
por você. Amém? Ele está aqui no nosso meio. Feche seus olhos. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som quando Deus desce da terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce da terra? Qual é o som? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Declare. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce da terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce da terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, e esse é o som do lado de dentro abrindo a porta, do lado de dentro abrindo a porta. Qual é o som? Qual é o som? Pegue seu pão, queridos. Diácono Alexandre, esse é o corpo de Cristo. E esse é o som. Batendo a porta, carpinteiro batendo a porta. E esse é o som.
Escuta, lá do lado de dentro, carpinteiro batendo a porta, chamando pro teu nome. Vem, 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 eu te quero. Eu quero te abraçar. Eu quero. Lado de dentro abrindo a porta. E esse é o som. E esse é o som. Lado de dentro abrindo a porta. Abre a porta para Jesus Cristo entrar na sua vida, querido. Abre a porta para Jesus Cristo entrar na sua vida. Esse é o som. E esse é o som. Esse é o som. Esse é o som. Esse é o som. E esse é o meu som. Esse é o meu som. Lado de dentro batendo a porta. E esse é o meu som. Lado de dentro abrindo a porta. E ele entrou para cear com você hoje. E ele entrou para cear com você hoje. Não estou ouvindo. E ele entrou para cear com você hoje. Não, e ele entrou para cear com você hoje. Cena seu pão ao céu, Pai, obrigado pelo teu corpo que foi dado por nós. Que nos faça bem. Que nos faça bem. Que esse corpo trate a nossa alma, a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Todos digam amém. Coma deste pão. Minhas lamparinas estão acesas. Quero ouvir a sua voz. Bem alto, vai. Só estou esperando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Pegue seu cálice. Obrigado, Jesus. Porque aqui tem algo muito especial de um sangue que foi derramado na cruz por nós. E aqui está o cálice da nova aliança em teu nome. Obrigado por esse cálice. Que você nessa Páscoa você possa refletir das coisas de Deus para a sua vida, que Deus tem preparado para você. Um dia, na sua porta, foi aspergido um sangue. E quando ele morreu na cruz do Calvário, esse sangue foi derramado sobre a sua vida, sobre os umbrais da porta da sua casa. E quer dizer que quando o anjo da morte passar, a sua casa, a sua família, a sua vida não será atingida.
Eu quero dizer para você que aqui hoje você está debaixo de uma graça, de um favor que nós não merecemos, que foi esse sangue que foi derramado por nós. Mas hoje você tem vida, e vida em abundância. Eu digo a você nesta noite que está aqui, lembre-se disso. Lembre-se disso. A terra que é Jesus é uma terra de bênção para a sua vida. A terra que é Jesus é bênção para a sua vida. Porque um dia esse sangue foi derramado por nós. Comamos o corpo dele e bebamos do sangue dele. Eu abençoo em Cristo Jesus esse cordeiro que foi dado por nós, cordeiro pascual. Obrigado por essa Páscoa, Jesus. Muitos queriam estar aqui hoje, não estão, mas nós aqui estamos celebrando mais uma Páscoa e gritamos hoje: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Bebamos todo desse cálice. Beba desse cálice em nome de Cristo Jesus. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, e Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e vem.
Aleluia. Graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez a Cristo. Aleluia. Vamos fechar essa noite. Gostaria que você sentasse um pouco mais. Entenda e veja o que vai ser feito aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, como é no céu.
Gente, vamos ficar de pé, nós estamos terminando nosso culto de Páscoa. Meu Deus, aqui hoje foi uma coisa tremenda demais. Eu espero que todos vocês vão carregar esse Cristo dentro de vocês durante essa semana, porque sabe por quê? Nós vamos ter a melhor semana das nossas vidas, querido. Você crê nisso? Amém? Então levanta a sua mão que a gente vai estar se despedindo aqui. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado por essas pessoas que estão aqui presentes, famílias representadas. Elas não tiveram aqui à toa, Senhor. O Senhor as conduziu aqui e nós cremos que o Senhor vai as conduzir cada um para o seu lar. Mas nós te agradecemos, Senhor, por esse domingo. Pai, nós agradecemos porque Cristo vive. Ele reina, Ele nunca saiu do seu trono e Ele está cuidando da nossa vida, que nós venhamos sempre estar levando a presença dEle aonde nós estivermos. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! É Páscoa! Música